certo? Um extintor de incêndio. E aí esse extintor, gente, é a mesma coisa do Rexona, né? Você tem um gás aqui dentro, aí você joga o gás muito rápido para fora, esse gás ele vai expandir, e aí eu quero que você lembre comigo, tá? Ó, quando o gás ele expande muito rápido, é uma expansão adiabática, concorda comigo? E aí numa expansão adiabática você vai esfriar. Então você tem uma expansão adiabática que esfria. A questão perguntou justamente que tipo de expansão era essa, né? E aí a resposta a gente já acha ali na letra E, que é uma expansão adiabática. Show de bola? Bem, essa questãozinha aqui, número 2, a questão falou o seguinte: numa transformação isotérmica, então aqui a temperatura ela vai ser constante, né? Isotérmica, temperatura ela é constante. Depois de um certo tempo, um sistema constituído por 50 gramas de gelo transforma-se em água. Então, tinha gelo aqui, ganhou calor, né? Se transformou em água. Nesse processo endotérmico, por que endotérmico, gente? Porque lá na química a gente aprende que endotérmico é quando ganha calor e exotérmico é quando libera calor, tá bom? Nesse processo endotérmico, o gelo absorve 80 calorias para cada grama de gelo. Perfeito, então isso aqui, gente, ó, não sei se você percebe, mas é a latência de fusão, que ele recebe 80 calorias para cada grama, tá bom? Essa energia é usada para romper a estrutura cristalina e derretê-lo. Perfeito, que tem que quebrar as moléculas. Levando em consideração que a fusão do gelo é um processo irreversível, assinale a alternativa incorreta. Então a gente tem que achar a alternativa errada, tá, gente? Então vamos nós, tá? A vizinhança cedeu o calor ao gelo. Logo, a entropia da vizinhança diminuiu. Verdadeiro, né, gente? Por que verdadeiro, professor? Porque, gente, a vizinhança ela perdeu o calor para o gelo ganhar. O gelo ganhou calor. Se o gelo ganha calor, o gelo aumenta a entropia. Nem aumenta a temperatura, na verdade, né? Mas quebra as moléculas. Mas para quem cedeu o calor, né? Para quem perdeu o calor, para quem perdeu a temperatura, no caso da vizinhança, a entropia diminui. Porque a diminuição de temperatura diminui a entropia. Aí vamos nós, tá? O gelo recebeu o calor da vizinhança. Logo, a entropia do sistema aumentou. Perfeito. Foi o que a gente falou, né? O gelo ele começa a se tornar mais desorganizado. Por mais que ele continue na mesma temperatura, mas ele está se transformando em água. E a água já é mais desorganizada do que o gelo, tá bom? Por isso que a entropia aumentou. Ele falou aqui pra gente, né? O módulo da variação da entropia da vizinhança deve ser igual a 14,65 calorias por Kelvin. Bem, vamos já descobrir isso aqui, tá? O processo endotérmico do sistema ocorreu devido ao gelo absorver cerca de 4.000 calorias de energia. Também vamos ter que calcular. E a letra A, a variação de entropia do sistema ao transformar o gelo a 0 graus Celsius em água, também a graus Celsius, equivale a 14,65 calorias por Kelvin. Beleza? Então, vamos calcular isso aí, né, gente? Foi o que a questão falou. Então, o gelo absorve 80 calorias para cada 1 grama. E tu tem 50 gramas de gelo. Então vamos calcular quanto de calor esse gelo precisou? Primeiro, o gelo está se transformando em água e calor latente. Massa vezes a latência de fusão. Então o calor latente, né, vai ser 50 vezes 80. Nós vamos chegar aqui, gente, 50 vezes 80, nós vamos chegar em 4.000. Então você vai usar 4.000 calorias. Perfeito, gente? 4.000 calorias torna a letra E verdadeira, tá bom? Então perceba aí que 40 calorias vai tornar a nossa letra E verdadeira. Gente, a questão falou, né, sobre a variação da entropia do sistema ao transformar o gelo a 0 graus Celsius em água. Né? Falou que ia gastar 14,65 calorias por Kelvin. Vamos calcular isso aqui, né? Porque assim, ele colocou que é 14,65 calorias por Kelvin. Aqui, gente, nós não temos uma fórmula específica. A gente faz análise de unidade. O que acontece? O gelo ele gastou 4.000 calorias. E ele gasta 4.000 calorias para manter a temperatura dele em quanto? Para manter a temperatura em 273 kelvins. Então, perceba a grande necessidade aqui da questão, porque está trabalhando em Kelvin, né? Então, é 4.000 para 273 kelvins. Aí, quando eu divido 4.000 por 273, a gente vai chegar justamente em 14,65 calorias por Kelvin. Então, torna a letra A também verdadeira. Então, e a letra D? O módulo da variação da entropia da vizinhança deve ser igual a 14,65 calorias por Kelvin. Gente, não deve, tá?
Porque a vizinhança, pessoal, ela tinha temperatura. Por exemplo, a vizinhança tinha 50. A vizinhança passou para 20. Um exemplo, a vizinhança variou 30 graus Celsius. Por exemplo, se a vizinhança varia 30 graus Celsius, vai dar 303 kelvins de variação, né? Na verdade, a variação vai dar 30 kelvins também. Peço até desculpa, tá? Porque a variação de Celsius e Kelvin é a mesma. E aí a vizinhança, gente, é diferente do gelo. A gente nem tem como definir esse valor, tá? Porque a questão não nos deu informações suficientes para sabermos sobre a vizinhança. Se a vizinhança estava em 50 graus Celsius, foi para 20. Se a vizinhança estava em 100, foi para 80. A questão não nos disse. Então, não nos traz informações para sabermos se a letra D está verdadeira. Por isso, marcamos ela como incorreta, tá bom? Não é nem que ela esteja incorreta, porque a gente não tem informações sobre a vizinhança para poder definir esse valor. Tranquilo todo mundo? Agora vamos para a questão número 3, uma questão um pouquinho mais complexa, inclusive essa questão número 2, né, que a gente acabou de fazer. Vamos para 3. Bem, aqui na questão número 3, gente, a gente tem um físico que criou uma panela de pressão, que ela aumenta a pressão, possibilita a fervura da água. Assim, ela cozinha os alimentos de forma muito mais rápida que outros tipos de panela. Um professor, fazendo um experimento com a panela de pressão, colocou 2 litros de água dentro da panela, no qual apresentava um volume interno de 4 litros. Então, a gente já começa a ver que ele colocou 2 litros de água, sendo que tinha um volume interno de panela de 4 litros, mas ele colocou 2 litros de água. Então, vale ressaltar que o volume aí que ele colocou foi de 2 litros, tá? E aí ele continuou aqui, disse: no equilíbrio térmico, a quantidade de vapor de água que preencheu o espaço restante foi de 0,2 mols, a uma temperatura de 500 kelvins. Considerando o vapor de água como um gás ideal, a constante universal dos gases igual a 0,082. Gente, se ele deu constante universal dos gases, é porque você vai usar a equação de Kleber. É porque você vai usar puta velho não rejeita tarado ou por você nunca rezei tanto. Você vai usar, cara. Se ele deu esse R, é porque você vai usar, tá bom? Desprezando o pequeno volume de água que se transformou em vapor no experimento, o professor encontrou uma pressão interna exercida pelo vapor de água em ATM de quanto? Então, gente, simples demais, tá? Ó, a gente vai só substituir valores. Ele quer saber a pressão. Então, você vai manter aqui a pressão vezes qual é o volume de água que você colocou? Você colocou 2 litros de água. Então, você vai colocar o volume da água, 2, é igual ao número de mols. Quanto é o número de mols? 0,2 mols, a questão diz. Constante dos dados é 0,082. E ele disse, ó, que preencheu a temperatura de quanto, gente? Temperatura de 500 kelvins. Então tá aqui, ó, a questão já te deu todos os dados, era só aplicar e correr para o braço. Pressão vezes 2, gente, vamos calcular isso aqui. Vai dar 8,2 vezes 5, vai dar 41. 41 vezes 0,2. Jesus Cristo aqui, amado, como vai dar isso aqui no final? Vai dar essa conta aqui no final, gente. 41 vezes 0,2 vai dar 8,2. Isso aqui. E aí a pressão vai ser 8,2 dividido por 2, tá? Que vai dar 4,1. Ítalo, que conta difícil, cara. Como é que eu resolvo isso mais fácil, gente? Deixa eu mostrar aqui uma maneira matemática de você resolver isso mais fácil, tá? Para quem não conseguiu entender. Maneiras matemáticas de resolver isso. 0,082 vezes 500. Existe uma técnica chamada meia dobrar. Se você não sabe ainda, você pode assistir o vídeo para você poder aprender, tá? Como é meia dobrar? A gente meia esse número, quanto é um meio de 42, quanto é metade de 42. Metade de 8 é 4, metade de 2 é 1. E a gente dobra o próximo número, quanto é o dobro de 500? O dobro de 500 é 1000. E aí olha como ficou mais fácil de resolver essa conta. Porque aí fica 0,041 vezes 1000. É só 3 zeros, né? Então é só passar esses negócios para frente. Vai ficar 41 a resposta. Olha como ficou fácil, tá? E aí agora ficou pressão vezes 2 é igual a 0,2 vezes 41. Ah, professor, que legal, cara. Ficou bem melhor, né? Ficou bem melhor, gente. E aí o que é que você pode fazer? Você pode fazer isso de novo. 0,2 vezes 41. O que é que eu faço? Eu vou meia dobrar. A metade de 0,2 é quanto? 0,1. Quanto é o dobro de 41? O dobro de 4 é 8. O dobro de 1 é 2. Então fica 82 vezes 0,1, que dá quanto? 8,2. E aí pressão vezes 2 é igual a 8,2. E aí a pressão vai ser 8,2 dividido por 2, né, gente? 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2.